Olá, bem-vindos ao canal do JA. Hoje eu vou continuar com esse vídeo que eu vou chamar de parte 2, que é o complemento do vídeo 1, que é o cálculo do ângulo em telhado. Neste caso aqui, o que eu vou fazer? Já que você está construindo um telhado, você vai precisar das telhas e eu vou ficar específico aqui com telhados hexagonais, que é aqueles que nem quiosque, que tem queda de 6 águas. Então, pessoal, se vocês fizerem isso, não se esqueçam de convidar a gente para o churrasco, hein? E aqui, para quem for do canal, por favor, tentem espalhar para que venham mais pessoas aqui para o canal. E que for novos também se inscrevam para a gente poder trazer mais informações sobre aplicações de matemática. Mas o que precisa saber para fazer o cálculo dessas telhas? Basicamente você vai ter que entender o que é a área, no caso aqui é a medida de superfície de uma figura geométrica, para cada área que a gente está buscando saber aqui para calcular as telhas, nós temos aqui uma figura geométrica que é o triângulo. Então, o que eu preciso saber? A área de um triângulo. A área do triângulo nada mais é do que base vezes altura dividido por 2. Então, o que é a base nesse triângulo aqui? Esse valor aqui amarelo que nós vamos tirar no final das telhas. Como nós não temos as telhas, porque nós estamos tentando calcular a telha, então você vai ter que fazer esse cálculo pela ripa final que você construiu aí, que é para dar o suporte para as telhas, e você levar em consideração que você tem que pôr um pouquinho, 10 centímetros a mais em cada lado, para encontrar as cumieiras, porque as telhas vão ficar 10 centímetros a mais do que essas ripas finais. E a altura? Você vai lá nesse ponto central, bota a sua trena em perpendicular, ou seja, em ângulo de 90 graus, pega ali um esquadro, coloca a sua trena em 90 graus e mede com essa distância entre o ponto até aqui a base. Então essa é a altura. Já que tem um ângulo, você tem que medir certo para não causar erros nesses cálculos de área, porque você vai precisar depois saber quanto que é a área total dos 6 lados, isso você faz para cada lado, com esse cálculo, e depois você faz a soma, e depois você coloca 10%, e depois de colocar 10%, você vai calcular, vai fazer uma relação entre cada metro quadrado, tem uma certa quantidade de telhas que você precisa para cobrir esse metro quadrado. Se você tem uma área total, você vai encontrar tantas telhas que precisa. Alguns detalhes que é importante vocês verem, a galga é a distância entre esta ripa e esta para colocar as telhas assim, né? Aqui tem os encaixes, então ela tem um ganchinho aqui que vai ser colocado nessa telha de cima e o ganchinho dessa outra vai ter que estar aqui embaixo. Então essa distância aqui é a galga. As telhas geralmente boas têm essa medida, mas você pode fazer isso. Faça isso como modelo para usar para sempre manter essa distância entre as ripas. Ripa, ripão, aparelhada, não aparelhada, você que define. Uma questão importante é que essa ripa final aqui, ela tem que ter duas ripas em cima para que essas telhas não escapem, né? Então ela vai ficar um pouquinho alta, então ela vai manter, não vai deixar deslizar as outras telhas, né? Isso é importante. E você tem que começar sempre a fazer, as telhas têm que ser encaixadas de baixo para cima. Bom, vamos lá então os cálculos. É muito simples. Você tem a base lá, que é aquele valor amarelo, aquela distância amarela que está no final das telhas. A altura, que é aquele distância em preto lá do triângulo que eu mostrei para vocês. E divide por 2, multiplica as duas e divide por 2, você vai ter a área naquele lado 1. Depois você faz para o lado 2, 3, 4. Aqui eu coloquei valores que eu chutei, né? Para fazer as contas. Somatória total, somei todos os dados aqui. Aqui eu acrescento 10% e nós temos aqui a área total. Se eu fizer uma relação que eu sei que 1 metro quadrado tem 16 telhas, é só multiplicar os 16 por essa área que eu fiz os cálculos e vou chegar num valor de número de telhas totais. Claro que aqui dá aproximadamente 586, eu arredondei para 590, mas você vai pedir lá no 600 telhas, né? Não vai ficar. Porque sempre tem um pouquinho, um recorte, alguma coisa assim, pode perder.
se esqueça que a maquita tem que ter um disco de mármore a seco para poder fazer os recortes. Finalizando, vocês têm que ter a cumieira colonial, né, que usa 3 telhas por metro linear. Então essa é a cumieira, né, você é só medir a distância lá nos caibros, mais 10 centímetros. Você tem então a distância linear, multiplica, faz a soma de todos, né, dos 6 águas, e multiplica por 3, você vai ter a quantidade de cumieiras que vai ter. Aqui tem um detalhe onde vocês veem a quantidade de telhas, 16 telhas o T aqui, né, por metro quadrado. E aqui a galga mínima, que é 33,8, mas vocês podem fazer na prática. Pessoal, eu quero complementar dizendo que eu vou estar fazendo um terceiro vídeo, onde eu vou fazer o cálculo das proporções dos pigmentos para te dar essa coloração de telha para ficar bonito também o seu quiosque. Pessoal, obrigado.